Capítulo 2. Quando Daran salvou Giganta. Cena 1. Ato do despertar. Algo estava errado. Daran sentiu antes de pensar. Não foi dor comum. Foi um choque profundo, como se algo dentro do seu corpo tivesse sido puxado à força. Seu coração acelerou, o ar pareceu pesado demais para entrar nos pulmões. Não, Daran murmurou. Ao mesmo tempo, em um esconderijo subterrâneo envolto em sombras e tecnologia psíquica, Giganta estava de joelhos. Seus próprios companheiros a cercavam. Sombra deu um passo à frente, os olhos carregados de decepção e raiva. Giganta, disse Sombra, com a voz carregada de amargura, eu gostava de você. Acreditei em você. Ele cerrou os punhos. E você se tornou uma traidora. Giganta levou as mãos à cabeça, lágrimas escorrendo enquanto uma dor lancinante rasgava sua mente. Não é minha culpa, Giganta disse, entre soluços, são essas memórias, elas não fazem sentido algum. A presença esmagadora de Gorilla Grodd tomou o ambiente. Então eu vou arrancá-las de você. Giganta ergueu o rosto, desesperada. Não, Giganta implorou, não faz isso, Grodd. Grodd estendeu a mão. A invasão psíquica foi brutal. Memórias, fragmentos, emoções, tudo sendo puxado à força, mas algo resistiu. Runas invisíveis queimaram dentro da mente de Giganta. Grodd rosnou. Impossível, ele forçou mais. Nada. Essas memórias não me pertencem. Um silêncio pesado caiu. Grodd recuou um passo. Alguém as protege. Clarim diário, Metrópolis. Daran estava sentado, tentando organizar os pensamentos, quando Superman pousou à sua frente. Meu filho, disse Clark, com o rosto carregado de preocupação, não se envolva com a Giganta. Ela só está te usando para destruir você. Daran levantou lentamente o olhar. Meu pai? Daran respondeu, dando de ombros, visivelmente irritado, você não entende. E nunca entenderá. Superman franziu o senho. Daran, essas visões não são escolha minha. Daran interrompeu, elas são parte de algo muito maior do que eu posso controlar. E eu vou descobrir o que essas memórias têm a ver comigo, e com a Giganta. Foi então que a dor veio. Daran levou a mão ao peito. Ai! A sensação era horrível, como se algo estivesse sendo arrancado dela. Giganta, Daran sussurrou, os olhos se arregalando, ela está em perigo. Eu preciso salvá-la agora mesmo. Superman se aproximou, irritado. Por que você se preocupa tanto com essa garota? Clark elevou a voz, ela vai te trair, meu filho. Acorda. Daran ergueu-se de uma vez, os olhos brilhando de emoção contida. Por isso que eu nunca confiei em você. Daran disse, com a voz tremendo de raiva, minha mãe sabia quem eu era. Ela me entendia, me apoiava, mesmo quando eu estava errado. Daran deu um passo à frente. Minha mãe ajudava as pessoas porque era o certo. E você? Apontou para o próprio peito de Clark. Você só pensa em pureza de sangue legado. O silêncio foi cortante. Antes que Superman reagisse, Daran desapareceu em um clarão. O passado desperta no meio do voo, o mundo se quebrou. O céu mudou. Não havia mais satélites nem prédios. Nem tecnologia. Daran estava em outro lugar. Krypton. Mas não a Krypton que seu pai conhecia. Era uma Krypton de 7.800 anos atrás. O céu era dourado e rubro. Torres de pedra viva cobertas por runas brilhavam com energia mística. Sacerdotes kryptonianos entoavam cânticos antigos em círculos rituais. Uma era mágica e ritualística, não tecnológica. Daran olhou para as próprias mãos. Símbolos antigos surgiam em sua pele. Kor-El, uma voz ecoou. Ele ergueu o olhar. Viu um homem de postura nobre, envolto em energia dourada. K'Tarnel. Ao lado dele, uma mulher de olhar forte e triste. Katarina. O mundo tremeu. Proteja-a, disse a voz, assim como fizemos. O presente voltou com violência. O resgate. O esconderijo explodiu. Daran atravessou a parede como um cometa azul-dourado. Afasta-se dela. Gritou. Grodd virou-se, os olhos arregalados. Você, Daran pousou entre eles e Giganta, o corpo envolto por uma aura antiga. Ninguém mais toca nela. Giganta ergueu o olhar, fraca, mas viva. Daran,
Daran se ajoelhou ao lado dela. Eu senti sua dor, disse, segurando sua mão, e não vou deixar ninguém arrancar quem você é. As correntes se partiram. Grode recuou. Pela primeira vez, o medo cruzou sua mente. E, entre as estrelas, Raoh observava. O herdeiro havia despertado. Cena 2, o sorriso do deus kryptoniano nas ruínas silenciosas de Krypton, entre fragmentos de pedra ancestral e poeira cósmica, uma presença observava tudo com atenção absoluta. Raoh, o deus kryptoniano. Ao sentir o eco das memórias despertas, sua expressão mudou. Não havia mais apenas solenidade. Havia satisfação. Um sorriso lento e antigo surgiu. Estava esperando por isso há 7.800 anos. Raoh sorrindo murmurou. Meu filho, Ktarnel, você despertou. As runas antigas brilharam ao redor dele, respondendo ao chamado do pacto. De volta ao esconderijo, o ambiente ainda tremia quando Daran pousou diante de Giganta. A giganta o encarou, surpresa, com os olhos ainda marejados. Daran, disse Giganta, incrédula, o que você faz aqui? Daran se virou lentamente. Seus olhos brilhavam em dourado antigo, carregados de fúria contida. Um sorriso frio surgiu em seu rosto, algo que a Liga da Injustiça nunca havia visto. Giganta, Daran disse, sério, não faço ideia. Daran ergueu o olhar para Grode e os demais. Mas o negócio é o seguinte. Se vocês fizerem qualquer coisa com ela, eu garanto que não sairão com vida. O sorriso se tornou malignamente calmo. O medo se espalhou. Até Grode recuou. Um a um, os membros da Liga da Injustiça desapareceram. Silêncio. Daran se virou imediatamente, a expressão mudando por completo. Você está bem, Giganta? Giganta não respondeu com palavras. Apenas o abraçou com força, lágrimas escorrendo. Estou bem, Giganta disse, com a voz embargada, obrigada, por você estar aqui. O erro de Superman, um impacto forte ecoou. Superman apareceu, os olhos carregados de fúria. Daran Philip Kent, disse, em tom frio, larga a Giganta agora. Eu vou matá-la agora mesmo. Daran se colocou à frente dela instantaneamente. Não faz isso, pai. Daran implorou, se você fizer, eu jamais vou te perdoar. Superman não hesitou. Um único golpe, direto no coração de Giganta. O tempo pareceu parar. Não ou. Daran caiu de joelhos, segurando o corpo dela. Pai. Como você pôde fazer isso comigo? O pacto é ativado. O ar tremeu. Símbolos antigos surgiram no espaço ao redor dos dois. O pacto de Raotalan foi ativado. A dor atravessou Daran como uma lâmina. Daran sentia tudo. O coração falhando. O frio. A escuridão. Shayera-Ol pousou atrás de Superman. Sem pensar, deu-lhe um tapa violento. Seu idiota! Gritou, o que você fez? Precisamos desses dois vivos para descobrir o que está acontecendo. Daran, fraco, ergueu o rosto. Sua voz mudou. Não era mais apenas dele. Era Ktarnel. Eu falhei, disse, com tristeza profunda. O pacto de Raotalan era nossa última saída, meu amor. Nós renasceremos quantas vezes forem necessárias, até você voltar para a luz, e esse ciclo de reencarnação acabar. Daran respirou com dificuldade. Os anciões de Krypton destruíram todos os registros. Shayera empalideceu. Pacto de Raotalan. Murmurou, impossível. Quer dizer que a história lendária do amor transcendente proibido, da Krypton mágica e ritualística de 7.800 anos atrás, é real. Superman arregalou os olhos. Shayera, me explica isso. Como assim amor transcendente proibido? Shayera revirou os olhos, incrédula. Sério isso, Clark? Você é o último filho de Krypton e não conhece essa história? Todos os Thanagarianos e vários outros mundos conhecem. Superman respirou fundo. Antes de vir para a Terra, os registros sobre isso foram destruídos. Você ouviu o que meu filho disse? Shayera assentiu, grave. Ouvi. Se os anciões destruíram os registros, a chance de alguns estarem escondidos é enorme. Se encontrarmos esses registros, entenderemos tudo. A última mensagem. Daran ergueu a cabeça uma última vez.
Telepaticamente, falou apenas para Shayera. Eu guardei os registros. No rancho dos Quentes, no quarto, dentro de um quadro, no brasão da casa de El. No mesmo instante, Daran desmaiou. Shayera se virou para Superman. Clark, vamos agora. Você ouviu o que Kiternel disse? Ele guardou os registros da Krypton antiga de 7.800 anos atrás, no quadro da casa de El. Superman estava atônito. Você está brincando comigo, né, Shayera? Isso só pode ser coisa da cabeça do meu filho. Shayera revirou os olhos, irritada. Não, Clark. Isso não é brincadeira. Aquela não era a voz do Daran. Era a voz do ancestral e fundador da casa de El. Superman suspirou, sem opções. Está bem, disse. Vamos ver se meu filho está certo. Rancho dos Quentes. O quarto de Daran estava exatamente como sempre silencioso. Shayera olhou ao redor, até parar diante de um quadro antigo, com o brasão da casa de El. Shayera apontou. Superman, é aqui. Esse é o quadro que o Daran comentou antes de desmaiar. Superman cruzou os braços, ainda descrente. Então o abre logo. Vamos ver o que tem aí dentro. Shayera virou-se lentamente para ele, incrédula. Seu idiota sem noção, disse, seca. Esqueceu que isso aqui tem senha? Shayera suspirou. Só o Daran sabe essa senha. O silêncio caiu no quarto. E, entre as estrelas, Raó continuava sorrindo. O passado estava prestes a ser revelado. Cena 3. Os registros da antiga Krypton. Quarto de Daran estava em silêncio absoluto. O quadro da casa de El permanecia pendurado na parede, discreto demais para esconder algo tão antigo. Shayera observava com atenção, os olhos analisando cada detalhe do brasão. Krypton antiga, Shayera murmurou, sempre deixava pistas à vista. Shayera se aproximou do compartimento oculto atrás do quadro e digitou calmamente a senha no campo de ativação rúnico. Ktarnel. O sistema respondeu imediatamente. Um clique suave ecoou pelo quarto, seguido pelo deslizamento do compartimento secreto. Um envelope antigo, selado com símbolos dourados e marcas rituais, surgiu diante deles. Shayera sorriu. Está tudo aqui. Disse, abrindo o envelope com cuidado. Eu tinha razão. Dentro, cristais de memória, pergaminhos rúnicos e registros holográficos arcaicos flutuaram suavemente no ar. Superman ficou em silêncio por alguns segundos. Como? Disse Superman por fim. Como o Kiternel, mesmo morto, conseguiu preservar esses documentos? Shayera analisava os símbolos enquanto respondia. O mais provável é que este quadro tenha pertencido ao próprio Kiternel. Ele escreveu a senha, escondeu os registros e os deu ao seu pai como presente. Seu pai passou para você. E você, sem saber, deu ao Daran. Superman assentiu lentamente. Concordo. E agora, o que vamos fazer? Shayera fechou o envelope com cuidado. Por enquanto, eu ficarei com esses documentos. O Daran permitiu que eu os analisasse e descobrisse a verdade. Superman respirou fundo. Realmente. Você acha que os anciões de Krypton ainda estão vivos? Shayera o encarou com seriedade. É uma possibilidade, Clark. Mas ainda não temos confirmação. Shayera estava certa sem saber da verdade. Cena final. Nas ruínas de Krypton. Muito além da Terra, nas ruínas silenciosas de Krypton, uma estrutura antiga despertava. Um salão colossal, parcialmente destruído, mas protegido por campos arcanos antigos. Ali, sentados em tronos de pedra viva e cristal rúnico, estavam eles. O Alto Conselho de Krypton vivos observando. Os conselheiros de Krypton. Ancião Zorvael, o mais antigo, rosto severo, olhos frios como o vácuo. Anciã Mirkara, sacerdotisa rúnica, expressão carregada de desprezo. Ancião Talos Ren, estrategista, sorriso calculado e cruel. Anciã Velcira, guardiã dos segredos, voz sibilante e venenosa. Ancião Kael Homem, silencioso, observador, manipulador das sombras. Ancião Drukael, executor do conselho, brutal e direto. Anciã Elira Zoom, arquivista das mentiras, responsável por apagar histórias. O silêncio foi quebrado por Zorvael, em tom grave. Malditos Kiternel e Catarina, Zorvael rosnou, eles estão vivos. Mikara cerrou os punhos. Sim.
Tarnel reencarnou no filho do Superman, Daran. Catarina reencarnou na vilã giganta. Ela estreitou os olhos. Devemos impedir isso, como fizemos há 7.800 anos atrás. Talos Ren sorriu malignamente. Concordo. Será um problema se Daran fizer contato completo com Kiternel. Velcira complementou, em tom venenoso. E se Giganta fizer contato total com Catarina? Descobrirá que encobrimos suas mortes. E que estamos tentando impedi-los novamente. Drukael e Elirazuon assentiram ao mesmo tempo. Concordamos. Disseram em uníssono, devemos ser mais espertos agora. Essas reencarnações modernas são mais inteligentes. O conselho permaneceu em silêncio, observando os ecos das memórias despertarem em Daran e Giganta, ansiosos. O olhar de Raó não muito longe dali. Entre os fragmentos de Krypton, uma presença divina observava. Raó. Seu semblante estava sério. Raó com voz carregada de fúria contida. Malditos do Alto Conselho Kryptoniano, disse, vocês são os responsáveis pela infelicidade do meu filho. A luz ao redor dele se intensificou. Assim que Daran fizer contato completo com Kiternel, farei questão de avisar a reencarnação atual do meu filho sobre vocês. O destino estava traçado. E